Bem-vindo ao MNTV News. Empresários moçambicanos denunciam que milhões de meticais em reembolsos de IVA permanecem retidos pelo Estado há vários anos. A classe empresarial alerta também que a demora e a excessiva burocracia estão a sufocar o ambiente de negócios e a travar o crescimento econômico do país. Os empresários do setor privado reuniram-se esta quinta-feira em Maputo no encontro promovido pela CTA. O objetivo foi discutir com o provedor de justiça, Isaac Xande, soluções para dinamizar o ambiente de negócios que consideram estar cada vez mais fragilizado. Durante o evento, a classe empresarial apelou ao Estado para reduzir a burocracia e abrir espaço ao acesso aos milhões de meticais em reembolsos de IVA, retidos há vários anos. Hoje trouxemos aqueles que são os maiores constrangimentos neste momento, sobretudo a questão ligada à fiscalidade. Sabemos nós que o setor empresarial em Moçambique tem uma cifra significativa de IVA que não consegue recuperar já há muitos anos. Mesmo que o IVA não seja um custo para as empresas, mas com um mecanismo de morosidade da sua recuperação, acaba sendo um custo. Por isso, um dos aspectos que endereçamos aqui é ver junto do provedor da justiça como pode interceder para que as entidades de tutela possam acelerar o reembolso de IVA que está pendente com o Estado. Mas mais do que IVA, trouxemos aqui a questão crónica de acesso a divisas. Esta questão continua a ser um empecilho para o setor privado, na medida em que impede o setor privado de importar as matérias-primas, impede o setor privado de importar os equipamentos, fazendo com que a capacidade do setor privado de intervir na economia, na geração de empregos, no alargamento da base tributária também seja comprometida. Os empresários alertam que a falta de liquidez e os entraves administrativos estão a sufocar a atividade econômica. Em resposta, o provedor de justiça reconheceu os vários desafios enfrentados pelo setor privado e defende um combate firme à corrupção e a práticas que tornem o ambiente de negócios tóxico. Que todos nós hoje quase que achamos normal a corrupção, não podemos continuar. Há muitos moçambicanos hoje que não acreditam que é possível pôr termo à corrupção no nosso país. Mas temos que acreditar. Nós não podemos desistir deste combate. Nós temos que ser muito, vou usar a expressão, talvez temos que ser muito, a expressão mesmo, determinados neste combate. Os empresários formulam pedidos, mas não há resposta. E nós não podemos aceitar isso. O empresário é alguém cuja missão é produzir riqueza para o país. Então, tem que encontrar o necessário conforto por parte do Estado. E, por vezes, também foi referenciado nas diversas discussões que tivemos que há problemas de comunicação. Uma instituição de Estado diz uma coisa ao empresário, a outra instituição de Estado vem dizer o contrário. Quando a entidade é uma única, é o Estado. Nós, em Moçambique, não temos dois Estados. Temos um Estado com diversas instituições. Mas o Estado, então, nós temos que encontrar as medidas necessárias que facilitem a vida ao empresário. Xande acrescentou que a instituição que dirige já foi chamada a intervir em casos de cobranças indevidas de impostos, atrasos na atribuição de licenças e outras situações que afetam diretamente a confiança dos investidores. Secretário de Estado da cidade de Maputo defende que o processo de auscultação pública sobre a revisão da Lei de Legislação de Segurança Social deve ser inclusivo e participativo. Segundo o dirigente, este modelo permite envolver dirigentes, segmentos de sociedade e promover um debate mais amplo e representativo. O Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, lançou no mês passado um processo nacional de auscultação pública para rever o regulamento da segurança social obrigatória.
Um dos pilares. Falando hoje sobre o assunto, o secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Joaquim, explicou que o processo vai recorrer também ao uso de correio eletrônico para garantir que mais cidadãos possam participar. Durante os próximos dias serão realizados aqui na nossa cidade encontros públicos, consultas setoriais e debates. Também vamos recorrer ao uso de mecanismos digitais de participação através de correio eletrônico para garantir que todas as vozes possam ser ouvidas, por forma a aferir a sensibilidade social sobre o atual quadro regulamentar, sobre matérias ligadas à segurança social obrigatória e recolher contribuições representativas da sociedade moçambicana e aqui em particular na cidade de Maputo. Por sua vez, o porta-voz da auscultação sobre a revisão do Regulamento da Segurança Social Obrigatória, Abílio Macuacua, sublinhou que o principal objetivo da auscultação é melhorar o sistema e reduzir espaços para práticas de corrupção. Enquanto que instituição, primamos por estes princípios. E é por isso que estamos aqui, que é para melhorar os nossos serviços, para ouvir dos nossos utentes como satisfazer as necessidades daqueles que são os verdadeiros donos do sistema. Queremos ouvir deles como melhorar esse sistema. O que é que está mal? Como melhorar o que está mal? O que é que está bem? Como aprimorar o que está bem? Este é o objetivo do nosso encontro aqui. Ainda de acordo com o porta-voz, é preciso melhorar vários pontos para tornar o sistema mais eficaz. Verificamos que existem alguns pontos que precisam de ser melhorados. Falamos da própria cobertura do sistema. Até hoje nem todos os trabalhadores se encontram abrangidos pelo sistema. Esta é uma preocupação, queremos ver como melhorar isto, como fazer para abranger todos os trabalhadores. Temos o problema da dívida de contribuições. Queremos o auxílio daqueles que são os donos do sistema, que são os contribuintes, os beneficiários, os pensionistas, para nos auxiliar. O que fazer para que não haja esta questão da dívida que prejudica muito no final aquele que é o beneficiário do sistema, aquele que tem que receber a sua prestação quando já não tem capacidade para o trabalho. E queremos descobrir quais são os pontos de estrangulamento que existem na prestação desse serviço. O economista moçambicano Arsénio Zunguzi afirma que a capacidade de oferta de petróleo no país vai continuar limitada, mesmo depois do cessar-fogo entre os Estados Unidos da América e o Irão, que se verifica desde esta quarta-feira. De acordo com a imprensa internacional, o preço do petróleo baixou de 15% para baixo de $100 esta quarta-feira, depois que os Estados Unidos e o Irão demonstraram interesse em manter um acordo de cessar-fogo de 2 semanas. A cessação das hostilidades engloba a reabertura do Estreito de Hormuz, uma região onde passam cerca de 20% dos navios que transportam o petróleo que abastece o mundo. Para perceber os impactos da paragem do conflito no que concerne a descida do preço do petróleo, a MNTV ouviu o especialista em economia Arsénio Zunguzi. O mesmo acredita que a trégua de 2 semanas acordada entre as partes não terá estabilidade, sendo que a descida pode ser a curto prazo. Havendo um cessar-fogo, o mercado vai reagir positivamente e haverá uma descida de preço, porque a curto prazo se tem a perspectiva de que a situação possa se estabilizar.
De acordo com Zunguzi, a descida do preço acentuado do petróleo depende da estabilidade total e não parcial do Estreito de Hormuz. O restabelecimento do estreito não restabelece a capacidade de oferta, na medida em que a capacidade de oferta vai continuar limitada até que esta infraestrutura possa ser recuperada e, portanto, o processo de produção possa se restabelecer para que possa se oferecer, a oferta volte aos níveis que existiam anteriormente. Ainda segundo o economista, a atual baixa não irá compensar os custos adicionais de aquisição. A descida de 15%, ela de per si não compensa o custo adicional que vai se ter, portanto, com os seguros, o custo adicional que vai se ter com o transporte e o custo acrescido relacionado com a insegurança e de procura de rotas alternativas e de redução significativa da oferta. Portanto, esta redução não compensa. Portanto, o restabelecimento do preço ainda vai levar o seu tempo e ele vai carecer de um acordo sólido entre as partes, portanto, e um acordo que restabeleça as mesmas condições em que anteriormente a atividade era exercida. De referir que a tensão entre Estados Unidos e Irão já dura há quase 2 meses e tem criado graves problemas no setor energético a nível mundial. O acesso à educação e ao conhecimento dos direitos das mulheres continua a ser um desafio em Moçambique. Dados da Rede Pan-Africana Apartidária de Investigação por Inquérito indicam que 17% das mulheres continuam sem escolaridade, contra 8% dos homens na mesma situação, evidenciando um desequilíbrio persistente no acesso à educação. Durante a apresentação dos resultados de pesquisa realizada nesta quinta-feira em Maputo, a ativista social Sheila Wilson alertou para o fraco acesso à informação sobre os direitos da mulher, uma realidade que, segundo afirma, limita o seu acompanhamento e participação na sociedade. Sheila Wilson sublinha que muitas mulheres moçambicanas ainda desconhecem seus direitos. Ainda há que se fazer muita advocacia, principalmente nas zonas rurais, em relação às zonas urbanas. Existem mulheres que ainda não sabem que o direito à escola, a permanência na escola é um direito. Muitas mulheres são privadas deste direito, muitas mulheres são violentadas sexualmente pelos até seus próprios progenitores e não sabem onde denunciar. Ainda não existe essa divulgação e há que se fazer uma luta contínua para esta divulgação. Temos que ir às zonas rurais para fazer essa divulgação. Infelizmente, ainda é um grande desafio a informação, o acesso à informação. A ativista acrescenta ainda que persistem desigualdade no acesso à educação, ao emprego, à autonomia financeira e à participação política. O diretor de operações Maxwell Ayambo refere que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens, destacando também a ocorrência de casos de violência sexual. É notável que muito mais homens são empregados do que as mulheres. E os dados mostram também que a razão disso é que muitos empregadores preferem empregar os homens do que as mulheres. Então, mostra que há alguma discriminação quando falamos sobre emprego. Também, uma outra coisa que nós notamos é que muitos cidadãos apoiam a ideia de as mulheres têm que dar oportunidade de liderança. E também nossos dados mostram que muitas pessoas concordam que as polícias têm que fazer mais do que eles estão a fazer agora para proteger as mulheres contra assédio sexual. Segundo Afrobarometer, Pan-Africano de Investigação por Inquérito, apesar dos avanços, as mulheres continuam a enfrentar vários desafios no acesso à educação e na garantia de igualdade dos seus direitos. Olhamos agora para o desporto. A Seleção Nacional de Futebol vai integrar o pote 2 do sorteio de CAN 2027. A posição no ranking africano abre caminho para a equipe nacional defrontar algumas das seleções mais fortes do continente. A Seleção Nacional de Futebol tem vindo a afirmar-se com exibições consistentes e resultados positivos nos últimos tempos. A boa campanha realizada no CAN Marrocos 2025 é prova disso, valorizando ainda mais os mambas e garantindo-lhes presença no pote 2 do sorteio do Campeonato Africano das Nações do próximo ano. Além de Moçambique, o pote 2 contará com outras seleções de peso no ranking da FIFA, como Gana, Cabo Verde, Guiné, Zâmbia, Gabão, Guiné Equatorial, Benin, Madagascar e Comoros.
todas à espera de conhecer os seus adversários vindo dos restantes potes. No pote 1 estão as grandes potências africanas, casos de Marrocos, Senegal, Egito, Argélia, Nigéria, Tunísia, Camarões, Costa do Marfim, Mali, Burkina Faso, República Democrática de Congo e África do Sul. O pote 3 reunirá seleções como Mauritânia, Namíbia, Sudão, Togo, Líbia, Malawi, Serra Leoa, Ruanda, Gâmbia e Zimbábue. Já o pote 4, considerado o mais fraco, terá formações como República Centro-Africana, Etiópia, Guiné-Bissau, Congo, Libéria, Botsuana, Somália, Sudão do Sul, Eritreia e Lesoto. O sorteio da fase de grupos, previsto ainda para este mês de abril, definirá os caminhos das seleções rumo ao CAN 2027. A fase de grupos decorrerá entre setembro e novembro, enquanto a fase final estará marcada para junho e julho do próximo ano, nos estados do Quênia, Uganda e Tanzânia. É preciso quebrar o silêncio, afirmou Nina Engo no lançamento do seu novo livro intitulado Cicatrizes de Violência. A obra foi apresentada esta quarta-feira na cidade de Maputo. A especialista em violência baseada no gênero, Nina Engo, lançou esta quarta-feira em Maputo o seu novo livro intitulado Cicatrizes de Violência. A obra surge como uma ferramenta para abordar as diversas formas de violência que afetam as mulheres e raparigas em Moçambique. Como a sociedade vê as situações de violência e como responde também, como isso pode aumentar essa cicatriz deixada pela violência baseada no gênero. Então, não friso apenas um tipo de violência, mas de vários tipos de violência. E mesmo falando da violência doméstica, do ciclo da violência e dentre outros aspectos. A ativista social Benilde Nhalivilo considera que o livro representa o grito das vítimas da violência. É um momento que mostra que não são só números, mas estes números têm caras, têm nomes, têm identidades, têm pessoas. A autora defende que as mulheres devem romper o silêncio. Este é o ponto principal, é chamar a atenção, a reflexão das mulheres que não se calem, falem, quebrem o silêncio, porque só quebrando o silêncio é que podemos, portanto, é que podem receber este apoio, é que podem ter esta rede de apoio e impedir com que mais que este perpetuador continue a cometer atos de violência. Este lançamento insere-se nas celebrações do Mês da Mulher e do Dia da Mulher Moçambicana, reforçando a necessidade de um debate público mais intenso e eficaz sobre a violência baseada no gênero. E com esta nota de reportagem, colocamos ponto final a mais uma edição do MNTV News. Gratos pela atenção dispensada, vemo-nos numa próxima oportunidade. Até lá, fique guardado.